10º episódio. Oi! Estamos gravando o 10º episódio desse podcast. Seja muito bem-vindo! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Papo Cabeça. Aqui a gente bate altos papos profundos, sempre fazendo reflexões sobre a vida. Eu sou a Renata Simões. Ju Gontijo, de volta! De volta da Tailândia! Ei, meu Deus do céu! E no episódio de hoje falaremos exatamente disso. Juliana Gontijo acabou de voltar da Tailândia. Pensa, gente. Pensa numa viagem. Pensa numa mulher que ficou louca, que tá com jet lag até meu hoje. Deus. 10 horas, ó, gente. Na Tailândia são 10 horas à frente daqui. Vocês estão entendendo que quando vocês estavam indo dormir, eu já tava tomando café da manhã, Não, a Ju maravilhosa. mandava mensagem, tipo, sei lá, 8 e pouco da noite, 10. Tô indo pra praia. Eu falei, cara, então vai que eu tô indo dormir. Tem alguma coisa acontecendo, né? Mas, cara, assim, o que a gente decidiu trazer pra esse bate-papo de hoje? Porque a Ju, enfim, né, voltou de viagem, a gente ficou, sei lá, umas 2 semanas sem se ver, falando só por mensagem e tal. E daí, quando a Ju voltou, a gente começa a conversar, né, tipo, sobre o tanto de loucura que passa pela cabeça quando a gente faz uma viagem. E ainda mais uma viagem assim, né, que a gente afasta tanto, que a gente dá um zoom out tão grande, Muito. né, de tudo, das coisas, da rotina, da vida, das Você pessoas. desconecta, né? E aí, cara, a gente fala, cara, e é mesmo, né? Toda vez que a gente viaja, o tanto de coisa que vem, como que a gente entende as situações, muitas vezes os problemas ou os desafios de uma forma diferente, quando rola essa desconectada e você dá essa afastada, né? E a gente fala, cara, isso tem tudo a ver com o podcast e além disso, isso tem tudo a ver com autoconhecimento, Com né? certeza. O tanto que isso interfere, que traz coisas ricas, enriquece o processo, né? E o tanto que viajar é importante para o autoconhecimento e o tanto que o autoconhecimento é importante quando a gente viaja, né? Principalmente, eu fui com um grupo, éramos 9, maravilhoso, um grupo, assim, fenomenal. Meu melhor amigo, ele mora no Rio, e mais uns amigos, né? O pessoal do Rio e uma pessoa de Salvador também, e eu de BH. Muito bacana. E o tanto que eu percebi que eu me autoconhecer, eu entendia os meus limites. Durante a viagem. O tanto que eu ficava muito cansada. Então eu falava, gente, eu preciso ir dormir, eu preciso descansar, porque eu sei que se eu não descansar agora, amanhã eu não vou render. E amanhã é um dia importante. Então, assim, você começa a perceber que quando você se conhece, você se respeita. E você aproveita mais também. E ter presença, né, Renatinha? Tá Sim. Ali aproveitando o momento. Aproveitando com consciência. É muito maravilhoso. Foi incrível pra mim. E quando também você se conhece e você, por exemplo, você tava numa viagem com turma grande, que é um desafio, né? Independente, cara, por mais que as pessoas às vezes seja amigo, seja galera, seja brother e tal, é um desafio. Com Turma certeza. muito grande é um desafio, porque cada hora um quer fazer uma coisa. E isso, cara, é fato, porque temos gostos diferentes. Cada né? um é de um jeito, né? E éramos 9 pessoas diferentes uma das outras. Uma da outra, né? Então, assim, é um desafio mesmo. E aí, quando você se conhece, você consegue muitas vezes colocar o seu ponto, seja de vista, seja em relação a querer fazer ou não um determinado programa, mas você consegue colocar isso de uma forma bacana. Sim. E também não ir nas coisas que você não tá afim e tá tudo bem, né? E outra, o que eu acho mais interessante é o não julgamento. Porque eu não julgo, eu não julguei ninguém, muito pelo contrário, né? Cada um é de um jeito, cada um tem seu organismo, tem, né? Eu percebi como eu não julguei e não falei de ninguém. Não tô falando só deles, não, né? Porque a gente não fala Sim. também, porque tá todo mundo amigo e tal. Mas você fala De tudo, né? sabe? Eu fiz muitas reflexões nessa viagem, muitas, assim, autorreflexões, me percebendo como eu era no Réveillon de 2019, de 2018 para 2019, diferente de como eu estava agora, de 2019 para 2020, e fazendo reflexões mesmo, sabe? E como eu não julguei nem a mim e nem a ninguém. Gente, isso não tem preço.
Mas eu falo, não sei se você vai concordar comigo, eu acredito que sim, Ju. É o lugar de mais paz que existe. É o lugar de mais paz que existe. Quando a gente consegue ir pra esse lugar do não julgamento. Com certeza. Com tudo, né? Com tudo. Seu pai vai fazer uma coisa que você nunca faria. Você só observa. Sua mãe vai fazer uma parada que você fala um negócio que você fala, nossa, eu nunca falaria um negócio. Mas você só observa. A gente começa a respeitar a individualidade do ser humano. Tanto a nossa, quanto a do outro. E assim, sério, foi muito bacana mesmo, assim. Eu falo que eu acho que eu refleti nesses 12, 15 dias mais do que eu refleti no último mês. Por quê? Porque eu saí do foco. Então eu consegui me analisar como eu estava lidando comigo, com o outro e com o meio durante um período e como eu acredito que seja o equilíbrio. Porque a gente não pode ficar nem de mais pra cá e nem de mais pra cá. Exatamente. E o desafio é justamente encontrar esse equilíbrio, né? A gente tava falando isso antes da gente começar a gravar aqui. E é maravilhoso, porque esse meu amigo, Dani, ele me conhece assim, tipo, não de cabo a rabo, de cabeça pra baixo, de dentro pra fora, de fora pra dentro. E a gente conversou muito sobre isso. Ele falou, Ju, você é muito intensa, eu sou muito intensa, né? E é impressionante que quando você entra em alguma coisa, você acredita em algo, você vive aquilo e é só aquilo na sua vida. Você tem que parar para analisar. Você que é uma pessoa que trabalha com equilíbrio, que fala sobre equilíbrio, começa a analisar o que de fato é equilíbrio. Porque às vezes a gente tomba demais para um lado e começa a esquecer o resto do mundo. É a mesma coisa, se eu quisesse me jogar demais, por um exemplo, e esquecesse do meu desenvolvimento, de quem eu sou, de onde eu quero chegar, do que eu quero para minha vida, o que eu tô fazendo aqui e tudo mais. Então, quando a gente encontra esse equilíbrio, onde eu me respeito, eu curto também, eu gosto, o que eu gosto de fazer da minha vida, qual que é a minha essência, você começa a perceber que quando você se enfia, se enquadra demais em um lado, você começa a se afastar da sua essência também. Uhum. De quem você é. Porque, e a gente vê isso muito no Enneagrama, né, Ju? A nossa frequência, a nossa assinatura, que diz muito da nossa personalidade, que a gente escolheu essa frequência. Sim. Então, vão ter pontos ali que a gente vai sentir falta. Com certeza. Porque se a gente escolheu é porque a gente sabe que cara, eu vou precisar disso. Vai ser muito difícil me desconectar disso. Então, eu escolho isso, eu trago isso comigo, isso vai me ajudar no meu processo de reconexão. E eu não posso cortar determinadas coisas, né? Nós trazemos a frequência do tipo 7. Você tipo fala assim, ó, de hoje em diante você não pode mais contar piada, Renatinha. Você não pode mais fazer trocadilho. Fala assim, não tira isso de mim. Renata, você não pode mais curtir a vida. Agora você vai virar uma monja. Cara, não tem jeito. Entendeu? Aí eu comecei essa reflexão foi uma que eu aprofundei. Cada pessoa vem com a sua assinatura energética e até para evolução. E às vezes a gente se cobra demais, sabe? Então, assim, a gente tem que ter equilíbrio até na nossa cobrança. Porque senão começa a ficar pesado demais, isso, né, Ju? Aí perde a graça. Não, perde a graça, você desmotiva de caminhar no processo, você vai abrindo mão, aí você começa a retomar padrões de comportamento antigos. Que você já estava começando a se desconectar deles e por aí vai, né? E aí a viagem, né, como é o tema de hoje, né, gente? Ela me fez refletir mesmo. E ela me fez refletir porque eu já estou em um nível, né, de consciência, que nós estamos já trabalhando há algum tempo e tudo, mais elevado. Então, eu acho que, a partir disso, por já estarmos nesse caminho de autoconhecimento, de desenvolvimento e de consciência, essas reflexões me elevaram ainda mais. E me deram tranquilidade, paz no meu coração. E você volta com outra perspectiva, né? Você volta pra vida, pra rotina, pras pessoas, pro trabalho, com uma outra visão, com uma outra perspectiva. E eu acho que, assim, pelo menos no meu caso, tá, gente? Eu tô dando o meu depoimento de acordo com o que aconteceu comigo agora, nessa viagem. Você valoriza mais as pessoas. Aí entra o não julgamento também. Uhum. Porque quando você valoriza, você não julga. Ou o caminho inverso. Você não julga, você pega a parte boa de cada um, entendeu?
Porque se você tira o julgamento do caminho, você vai começando a olhar pra essência, né? Exatamente. Aí a gente começa a olhar as pessoas com outros olhos também. E a ter muita gratidão. Porque, gente, viajar, você tem que ter muita gratidão por estar tendo a oportunidade de estar naquele lugar. Uhum. E olha que incrível, eu não te contei isso não. Breaking news! Breaking news aqui, no ar, ao vivo! Eu não comentei isso com você. A gente fez um passeio lá em Phi Islands. Nós alugamos lancha 2 vezes. No segunda vez foi dia 6 de janeiro, que é o dia da gratidão, né? Uhum. Você até me mandou depois, é porque, né? Eu tava no seu futuro, né, Renatinha? Você tava no dia 5 e eu no dia 6. Eu tava um dia antes, né, da nossa existência. Então, quando você me mandou, eu até vi, mas eu tava em trânsito de Pipi pra Bangkok, eu nem te respondi, assim, né? Essa parte. Esse dia da gratidão, olha que incrível. A gente fez um passeio e no final do pôr do sol tem uns plânctons. Eu não sei se você já ouviu falar lá na Tailândia, lá no mar. Não. De Phi Islands. Isso no passeio de lancha. É no isso. final do dia, vocês ainda estavam no Da passeio gratidão. de lancha. Isso. Então era noite, você tem que esperar a noite para poder nadar e você conseguir ver os plânctons. Quando você faz movimento, são umas luzinhas. Gente, você pula na água. Você nada no meio do mar, na ilha. E os plânctons, eles são brilhantes. Ah, não, para. São umas luzinhas fosforescentes. Caraca, o que eu faria com uma GoPro Indomine? Desse, né? Então, assim, noite, 0 barulho. A galera toda já tinha voltado. E a nossa lancha ali. E aí você coloca snorkel, máscara. E eu morro de medo de peixe. Eu parei de ter medo de peixe. Que massa! E aí você entra. E aí a gente começa a nadar próximo. Lá tem umas pedras, assim, do nada, no meio do mar. Gente, eu nunca fui num lugar tão maravilhoso na minha vida. Vocês têm que ir pra Tailândia. Por favor, ser humano, vá para a Tailândia. E aí esse dia era o dia da gratidão, a gente pulou e começou a nadar. E eu comecei a ter aquele conexão com a natureza. Aquele contato, gente. Eu me conectei com Deus, com o universo ali uma hora. Eu falei, gente... Vou me afastar, eles já entendiam. Com licença. Meus amigos já entendiam, que eu tinha um momento que eu via, me afastava e tal. Que eu vou fazer minha conexão com Deus e com o universo, porque eu tenho que agradecer. Por estar Aí eu puxei a gratidão, gritei gratidão e tudo mais. No dia da gratidão, e eu não sabia que aquele era o dia da gratidão. Olha só, cara. E aí eu agradeci tanto por ter a oportunidade de estar naquele lugar, com aquelas pessoas, e por todos vocês, meus amigos, minha família, oportunidade de projeto, de trabalho, no dia da gratidão. Olha como é que é. É muito louco. Rola uma energia diferente no ar, né? Esse negócio de datas, eu acho muito legal, assim, porque... Beleza, é uma coisa simbólica e tal, só que se você não se policia pra poder... Não é igual no Natal, a gente falou. Cara, pra quem acredita, pra quem é cristão, Claro. todos os dias é dia de se conectar. Mas ali junta-se, se forma um campo De energia. de energia voltado para aquele foco ali, né? Exatamente. E aí você pega o dia da gratidão, Olha quantas só. pessoas param para pensar nisso? Isso. Então se forma um campo de energia do pensamento mesmo, das ondas do pensamento e do sentimento, porque o sentimento de gratidão é um dos sentimentos mais elevados que existem. Né? E ele constrói um campo... Né? Maravilhoso. E olha, você vê, quando você está conectado, como eu, como você, eu me conectei a esse campo de gratidão, gente. Foi assim, eu chorei. Que lindo! Olha que maravilhoso. E o autoconhecimento te conecta a esses campos energéticos mais elevados. É porque você fica mais sensível, né? Porque quanto mais nós nos conhecemos, quanto mais a gente mergulha e aprofunda nesses processos de autoconhecimento, quanto mais a gente avança na trilha, né? Na trilha. Do autoconhecimento, quanto mais a gente vai, parece que vai tirando as cascas, né? A gente vai arrancando as cascas, deixando as cascas para trás, e aí a nossa essência, ela vai aflorando mais. Exatamente. E quanto mais a nossa essência aflora, mais sensível a gente fica para essas coisas do mundo invisível, do mundo sutil, que é o mundo real, né?
a matéria, a microparte que é a energia condensada que é a grande ilusão. Né? O mundo real mesmo que existe tá dentro do subatômico. E é muito maravilhoso, né? Aí a gente voltando nos episódios de Enneagrama, que agora todo mundo conhece o Enneagrama. Porque se não conhece, tá de brincadeira, sabe? Porque ainda tem isso, Juliana Gontijo, 10º episódio. Oi! Estamos gravando o 10º episódio desse podcast e tá só começando. Porque, gente, ó, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas aqui, ó. Eu fiz uma tatuagem, pra quem tá vendo, infinitas possibilidades. Farei uma, Juliana Gontijo? Claro, já tá combinado. Vou fazer aqui no braço, Maravigold. Vamos que vamos na nossa infinitas possibilidades. Mas tendo isso, 10º episódio, aí voltando no episódio do Enneagrama, puxando aquele episódio pro que eu vou falar agora, como a gente vivencia o autoconhecimento através também do Enneagrama, e a gente conhece os instintos, né? Eu reparei como que nessa viagem eu consegui equilibrar mais. Os 3. Porque o meu primário, ele era muito distorcido, assim, pá, excessivamente. Então eu poderia ter, né? Se eu não tivesse passado pela trilha, tipo 7, é a louca. A louca da Tailândia. A louca da Tailândia. E assim, gente, sério. Tanto que meus amigos me chamavam de monja, né? Então, assim, tá tudo bem também. Claro que eu aproveitei, eu curti. Sim, maravilhosamente. Não tem como eu não curtir também, né, cara? Mas a gente entende os nossos limites e a gente sabe quem a gente quer ser. Então, você começa a ter um equilíbrio. Por mais que em algum momento ou outro você passe um pouquinho da medida, sem julgamento, você entende. E tá tudo bem? Tá tudo bem, é isso. E leve, né? Do jeitinho que tem que ser. Que tem que ser. E tem uma outra coisa que eu também acho muito massa em viagem. E aí eu quero que você compartilhe um pouquinho com a gente da sua visão também. Eu não conheço a Tailândia, né? Já tive a oportunidade de conhecer outros lugares. Mas a gente vai conversar sobre isso, lógico. É lógico. Você já falou que vai levar a turma, né? Vou. Vai levar o a MSQ, a gente tem um movimento, gente, chama MSQ. Alô, Cassiane Schiavon, que esteve presente com a gente no nosso episódio passado sobre finanças, também do MSQ. É um movimento que temos das pessoas quânticas, dos seres quânticos, das amigas quânticas. Então eu vou levar um MSQ para Tailândia. Oremos. Eu já falei que eu não sei se a gente tem maturidade para isso, mas... mas uma outra coisa que eu acho muito interessante quando a gente faz viagens, e aí vamos trazer a PNL um pouco, quando a gente fala de mapa de mundo, né? Cara, cada lugar que você vai novo, que você tem acesso a pessoas diferentes que pensam de um jeito diferente de você, que você tem acesso a culturas diferentes, né? São pessoas que vivem de uma forma diferente da forma como você vive. E você mergulha nisso, você acessa isso e se permite vivenciar. Cara, deixa eu vivenciar aqui isso daqui. Como que as pessoas comem? Como elas se comportam? Como elas se cumprimentam? Como elas andam? Como elas se vestem? Deixa eu experimentar um pouco disso. Você cria conexões neurais diferentes e o seu cérebro, ele passa a ampliar aquilo que você conhecia de mundo. Sim. É isso, né? Que é o nosso mapa de mundo. É uma das formas da gente ampliar o nosso mapa de mundo. E isso é muito massa, né? E conta um pouquinho disso lá da Tailândia, assim, do que você viu e de cultura, de tudo. O que eu acho é a parte que eu colocaria, passaria aquela canetinha aí de destaque é se permitir. Porque não... Tem gente que não se permite. Agora eu vou dar o exemplo da Tailândia, tá, gente? A Tailândia é um país completamente diferente do Brasil. A começar pela religião deles, né? Que é o budismo. Então, é tudo diferente. Então, se a pessoa não se permite ir a um templo budista... Para conhecer, para entender, para passar na frente ali, né? Para sentir o que rola ali de energia, gente. É uma energia maravilhosa aquilo ali. É uma coisa assim, né? A gente aqui que é cristão e tudo mais, se permitir. Eu acho que se permitir a alimentação. A gente gosta de se cuidar, né, Natinha? A gente come bem, a gente se alimenta bem. Mas, pô, ali tem comidas típicas que são comidas que você
são fritas, que tal, nananã. Ah, não vou porque eu tô de dieta. Então, eu acho assim, que a permissão que a gente se dá é o primeiro passo para que você, de fato, amplie seu mapa de mundo. E se você se autoconhece, você já entende que porque você quer ampliar o seu mapa de mundo, que é importante para a sua evolução, você precisa se permitir passar por aquilo ali. Isso. Então, na Tailândia, né, por ser um país budista, e eu achei assim, gente, eu nunca vi. As pessoas, o budismo é muito interessante, né? Eles se preocupam muito com o outro, com a evolução e tudo porque mais. Eles têm uma consciência muito forte de que não acaba aqui, né? Eu acho que isso é fundamental. Isso falta tanto, eu acho, na nossa cultura aqui, né? Esse entendimento de que, cara, vai continuar. Para de fazer essas besteiras aí que você tá fazendo, porque a conta vai chegar e não é nessa vida aqui, não. A parada, ela continua. É muito maravilhoso. Eu gostei demais. Eu achei as pessoas, eu falo que a Tailândia é um país lindo. É óbvio, né? Que tem Bangkok. Bangkok, eu cheguei em Bangkok, olha pra você ver. Aí vem a parte de mapa de mundo. Quando a gente viaja, a gente vai muito de acordo com opiniões dos outros. Então, algumas pessoas, porque Bangkok é péssimo, porque Bangkok é bagunçado. Aqui no Brasil, antes de viajar. Aqui no Brasil. Porque Bangkok é bagunçado, Bangkok é péssimo, porque o trânsito é isso, porque não sei o que, blá, blá, blá. E as pessoas falaram, não, Bangkok é bacana e tal. Então você vai, alguns dos meus amigos, eles foram com a cabeça de que Bangkok era bagunçado e não era legal. Chegando lá, que a gente vai com os nossos próprios olhos, todo mundo amou Bangkok. Vocês tiraram as suas próprias conclusões, né? Entendeu? Então, assim, gente, uma coisa muito legal. Às vezes você tem muita vontade de conhecer um lugar, só que você não conhece. Por quê? Por conta da opinião de outras pessoas. Por causa do mapa do outro, que não é o seu. Então, a gente só consegue, de fato, concretizar aquilo ali no nosso mapa quando a gente vivencia. Concorda? Com certeza absoluta. Cara, eu sempre falo isso. Tire as suas próprias conclusões e a gente precisa... Cara, começar a partir do pressuposto de que não existe certo ou errado. Isso. Não existe. Obviamente, tirando... a partir do momento que você começa a tentar contra a vida de uma outra pessoa, ou sobre os direitos de uma outra pessoa, ou você invade um espaço que por direito não é seu, tá errado. Aí não tem jeito. É lógico. Não tem jeito. E também existem as leis dos homens para poder colocar ordem na sociedade. Claro. Porque isso é importante. Se não é tiro, porrada e bomba, né, gente? Ainda não temos maturidade para a anarquia. Não. Não temos essa maturidade, infelizmente. Não Cara, tem. cheio de lei e de ordem por aí, olha a confusão que a gente arruma. Não, Se não existisse, Não dá. sinceramente, não temos essa maturidade. Então, assim, tendo o entendimento de que existem as leis que, enfim, elas vão sendo aperfeiçoadas com o passar do sol, não é perfeito, mas elas norteiam e muito. Com certeza. Né? E tendo a noção de que, poxa, o meu espaço termina onde começa o do outro, né? Até aqui eu posso ir, a partir daqui eu sei que eu já não posso mais. Isso aí. Então, com essa consciência, a partir daí, certo ou errado, é muito individual. É muito relativo, cara. Muito. É muito. Então, assim, quando alguém te falar alguma coisa, qualquer coisa, observa, sem julgar. Sem julgamento. Gente, Observa. isso é uma libertação na vida. Observa e aí você fala, tá, legal, esse é o seu ponto de vista? Massa. Agora eu vou lá ver qual que é o meu. É isso, exatamente. Agora eu vou lá ver qual que é o meu. Eu amei Bangkok. É uma cidade de infinitas possibilidades. E aquela vista daquele hotel maravilhoso? Ah, meu bem. É isso que a gente trabalha, né? Com certeza. Mas você curtiu a cidade? A cidade é muito legal. Você tem a parte espiritualizada, tem muito templo. É muito legal que na cultura deles, eles têm uma casinha assim, ó. Uma casinha, um mini templozinho que eles colocam. Você falou isso é massa. Dos duendezinhos? Da Casa dos Espíritos. Dos espíritos. Que é uma casinha como se fosse um templozinho. Aí eles colocam maçã, suco, incenso, nananã, as oferendas para aquilo ali. Porque eles estão... Aquela casinha é para os espíritos protegerem, para não entrar nada de ruim na sua casa. Olha que massa isso. É muito legal. E aí tem, né, tipo, porque a gente é Jesus, né? Eles têm vários figuras diferentes, depende muito da linha, né? Que vai o budismo e tal.
E aí tem nos lugares bacanas, aí você para, acende um incenso, Você agradece. mesmo acende E é de deixa- graça. Os incensos ficam ali, o povo... Ô, gente, se fosse no Brasil, você acha que ia sobrar incenso? O povo ia, pau, passar a mão no incenso e levar embora. O pessoal respeita, não tem assalto na Tailândia, gente. É mesmo? Porque Bangkok é um Gente. grande centro, né? Até lá vocês se sentiram seguros, assim, pra sair. 200%. Claro, assim, eu não vou dizer que não tem assalto, porque eu tô generalizando. Sim, sim. Mas a gente contratou um guia, que é um brasileiro que mora lá. E ele falou muito isso. Ele falou, gente, aqui as leis são rigorosas e as pessoas respeitam umas às outras. Existe respeito. É a chave, né? É. A chave de uma sociedade harmônica. E aí a gente sai da nossa cultura aqui, né? E vai pra outra, você sente muita diferença. Você amplia. E sabe o que me deu? Esperança de que o ser humano respeita o outro. Uhum. Sabe? Muito respeito ali. Muito, muito mesmo. Que massa. E em Bangkok você ficou quanto tempo? Eu fiquei primeiro 3 dias, aí a gente foi pra Phi Phi Islands e ficou mais 6. Depois voltamos para Bangkok mais 1. Que foi quando a gente ficou no Lebuá, no hotel. Tá. Que gravou Os Bebê Não Casam, parte 2, né? Eu vi algumas fotos. Eu vi algumas fotos do local. E aí a gente muda, né, gente? Ocidente para Oriente. Então, assim, nossa, é fenomenal. E é uma viagem barata, é uma viagem que é acessível para as pessoas, se você se planejar. A gente começou o nosso planejamento com 6 meses de antecedência, 6 ou 7. Então, assim, foi super tranquilo. Maravilhoso, gente. Viajar é preciso. E Tailândia foi um dos destinos que você já foi, né? Se a gente for pensar aí, vários, e aí Parei pensa... em Londres também, né? Fiquei em Londres também. Agora nessa, né? Agora. Mas em outras, né? Outros momentos. E aí pensa, cara, cada lugar novo que você foi e que você se permitiu... Só que também tem isso, né, Ju? O seu grau de autoconhecimento nessa viagem agora talvez tenha te permitido acessar a cultura, as pessoas de uma forma diferente do que quando você estava em outros estágios dessa trilha aí, né? Muito mais. Até a forma com que a gente olha as pessoas e como as pessoas são mesmo de lá, né? Antigamente a gente ia rir, porque a pessoa falou isso, falou aquilo, não entendeu. Hoje em dia, não. Você olha com carinho, sabe? Com cuidado, você se comunica. Se a pessoa não entende, você tem mais tranquilidade, você vai com mais calma. É muito diferente. Eu nem sei dizer, gente, em palavras, o que eu consegui vivenciar e perceber o tanto que o autoconhecimento me fez ter comportamentos e até enxergar as coisas de outra forma. Com novas lentes, né? E aí, depois de se permitir esse acesso, essa vivência, essa experiência, você retorna, só que você retorna já com essas novas lentes. Com certeza. Porque a gente fala muito isso na PNL, né? Uma vez que você viu, você não consegue desver. Né? Uma vez que o seu cérebro teve acesso àquela determinada informação, aquilo ali está registrado. Com certeza. E tá no seu banco de dados. Fica lá. Em algum momento você acessa aquilo ali, mas já tá lá, já faz parte. Com faz certeza. parte de você. E é legal também, né, Renatinha? Porque quando a gente viaja, assim, normalmente a gente sofre. A vida inteira eu sofri porque eu tinha que ir embora. Sofri, aquela coisa. Eu voltava, ficava mas não existia um podcast de papo cabeça nessa vida. Não existia. E assim, eu ficava, aquela coisa. Até no Réveillon do ano passado, que eu fui pro Rio e Campinas e tal. Nossa, eu demorei né? Ai, meu Deus, acabou. 7, né? Vive intensamente. Aquela coisa. Dessa vez eu aproveitei com muita presença. Fiquei feliz, satisfeita. Hoje mesmo mandei mensagem, conversei com os amigos. Com muita gratidão pelos momentos vivenciados. Só que agora eu tô aqui, feliz, com a minha rotina, com o meu propósito, com a minha vida e com tudo que eu aprendi ali. Retomando os projetos. Muda, né? Retomando, graças a Deus, o podcast. Não, e olha que lindo Mind isso. Business. Você foi lá, você teve a experiência e o retorno com essa nova bagagem que faz parte da sua missão, que eu sei, do seu propósito, porque foi por isso que nós acabamos, né? Encontrando, que não foi por acaso. E você já retorna compartilhando, né? Compartilhando com a gente, compartilhando com a galera que está escutando, compartilhando com a galera que está assistindo a gente no YouTube. Isso aí. Porque ao compartilhar, quem está recebendo a informação começa também a fazer novas conexões ali. Até, gente, e você não precisa ir pra Tailândia pra isso não, tá? Você agora que vai fazer sua viagem também, vai ficar 15 dias fora e tal, aqui no Brasil.
ou as pessoas em geral, né? Todo mundo que está escutando a gente, assistindo a gente, que vai fazer uma viagem que seja para uma cidade aqui, próxima. Cara, pode ser Serra do Cipó. Pode ser Serra do Lapinha da Cipó, Serra, Rio, São Paulo, o que quer que seja. Começa a se entregar, a viver aquilo ali. O lugar, as pessoas, as oportunidades, a enxergar com outros olhos tudo ali. E ter gratidão. Não é assim, eu tô no Rio, mas o meu amigo tá lá em Nova York. Eu tô aqui em São Paulo, não sei quem tá aqui no Instagram, tá lá na China. Não, gente. Gratidão. Valorize a sua valoriza história, né? E aproveita aquilo que você está tendo. Só isso. E independente do lugar, você vai ter oportunidades de aprendizado, crescimento, acesso, conexão com você mesmo. Com você mesmo. Se entender. Né? Eu falo, cara, você não precisa ir longe. Não. Por exemplo, depois do Réveillon, todo início de ano, cara, assim, que a gente conversou muito sobre isso no episódio do Réveillon, tá? É uma época do ano que eu gosto muito de início de ciclo, enfim, é uma vibe diferente. E eu gosto de me conectar com a natureza no começo desse ciclo. Eu sinto muita necessidade de fazer isso. E como eu não viajei nessa virada de ano agora, eu tava assim louca pra ir pra uma cachoeira. E aqui em Belo Horizonte nós somos muito privilegiados. Graças a Deus, muito, né? Eu pego o carro aqui 1 hora, eu tô fazendo uma trilha maravilhosa em algum lugar. E aí tinha umas amigas que estavam na Lapinha. Enfim, acabou que deu certo, a gente foi pra Lapinha meio que de última hora, mas deu pra fazer uma trilha, deu pra dar um mergulho na cachoeira e tal. E ali, por exemplo... Botar o pé na terra, botar gente. O pé na terra, só isso. Botar o pé na terra, pegar numa pedra, sabe? Isso. Mergulhar na cachoeira, chegar embaixo da queda, deixar a água, sabe, cair. Escutar sapo. Limpar, enfim. Né? Escutar o sapo. De noite, grilo, ver vagalume Grilo. lá no mato, assim, longe, você vê os vagalumes. Isso. Barulho de nada, poluição zero. Quase zero. Quase zero. E só que mesmo nesses locais, por exemplo, que é algo muito interessante, né? Você vai lá na Lapinha, você conversa com o tiozinho que viveu ali a vida inteira. Exatamente. A vida inteira dele foi ali. E ele tá lá na porteirazinha lá da cachoeira, que você paga a taxinha pra poder entrar e tal. E ele tá lá. E ali pode ter uma oportunidade gigante pra você de aprender alguma coisa. Até pra você valorizar a sua vida. O que você tem, entendeu? Você vê que uma pessoa que tem muito menos, que sabe muito menos e que tá num lugar que tem muito menos recursos, é feliz. É uma pessoa que tem também algo pra te contar, pra te contribuir, pra que você amplie o seu mapa. Com certeza. Então, sim, gente, viajar é mara. Voltar pra casa também. Voltar pra casa também, porque também tem isso, né, cara? Assim, eu sou apaixonada por viagem, tanto que, vou aproveitar a oportunidade, não sei se vocês conhecem, eu também tenho um projeto de vlog de viagem, né, então no YouTube, quem tá assistindo no YouTube tem uma playlist aqui só de vlog de viagem. Quem tá escutando o podcast e ainda não conhece, já quero deixar o convite, porque é um hobby, é uma paixão, é um hobby, eu sempre quis fazer isso, e decidi dar o start agora nesse ano de 2019. Justamente pensando nisso, cara, você foi lá no primeiro episódio do vlog, ele foi pro ar só em novembro, enfim, mas eu gravei em janeiro, porque eu não tinha conseguido operacionalizar tudo que eu precisava pra colocar o projeto pra rodar. E lá em janeiro, quando a gente gravou os primeiros episódios, eu falo exatamente disso. Eu falo assim, cara, eu tô fazendo esse projeto de vlog de viagem, porque isso conversa muito com o meu trabalho hoje, de autoconhecimento, de ampliar o mapa de mundo das pessoas, porque quando a gente viaja, a gente começa a perceber a coisa numa perspectiva diferente. Exatamente. E é isso, né? Não, gente, viajar, eu falo, é um investimento em você. E aí podemos pegar esse episódio maravilhoso, juntar com os 2 últimos episódios maravilhosos de Cassiana Schiavon. Olha, e se programar pra ir pra Tailândia, gente. Não necessariamente Tailândia, ou pro Rio, ou pra Exato, São Paulo. Isso que eu ia falar. Ou pra... viagem de final de semana, sabe por quê? Cara, quanto tempo que você não viaja? Quanto tempo que você não fala assim, cara, vou sair um pouco. Vou sair um pouco da rotina, vou sair um pouco daqui. Pode ser um final de semana. Pode. Mas passe por esse processo de pensar, tudo começa na mente. Tudo começa com o pensamento. Cara, pra onde eu vou? Tá, beleza. Tá, escreve lá pra onde eu vou. Vou com alguém? Vou sozinho? Como que eu vou? Vou de carro? Vou de avião? Vou de ônibus? Vou de trem? Quanto tempo eu vou ficar? Que roupas eu vou levar?
planeje quanto que eu vou gastar, quantas refeições, quanto de lazer eu vou fazer lá. E aí coloca isso no papel, é tão simples. Isso, tão planejamento, simples. né, gente? É só começar, né, Ju? É sentar Só a bunda na começar. cadeira, começar a escrever, que sai. Eu, graças a Deus, tive meus amigos maravilhosos, Dani, Thiago e Dani Caju, que programaram a viagem inteira pra gente, pro restante. Eles fizeram isso. Esmiuçaram a viagem inteira. A gente ainda por cima gastou menos. Olha aí, que maravilhoso. Tá E com vendo? 6, 7 meses de antecedência, né? Gente, todo mundo pode tudo. Só basta planejar. Aquilo que Cassiana falou. Tem que ter planejamento. Se você não tem planejamento, seu dinheiro vai pro ralo e você não sabe com o quê. Nossa, tô gastando demais, não sei com o que eu tô gastando. Pra onde que tá indo? Não sei. Né? Então, assim, tudo começa com uma ideia. Dessa ideia você precisa fazer o quê? Transformar essa ideia no quê, Juliana? Numa meta! Esmartirizada de preferência. Vamos fazer uma viagem até na data tal, para tal lugar. E vou gastar tanto, vou precisar de tanto de recurso financeiro. E pronto, cara. E aí, com o tempo, você vai mensurando se você tá caminhando na direção dessa meta ou não. E se você for cumprindo as etapas do seu plano de ação, a hora que você piscar, você tá lá viajando. Com certeza. E é um investimento, assim, que todas as pessoas têm que ter, como a gente disse, né? Para autoconhecimento, para ampliar mapa de mundo, para felicidade, para tudo. Gente, viajar é sinônimo de alegria, de felicidade. É necessário. Ampliação de tudo, né? Você amplia o mapa, você amplia a sua vida viajando. E próximas viagens, porque a Juliana Gontijo foi assim, nós encontramos, chegou de viagem, já teve compromisso, já teve aniversário de amigo pra ir e tal, já encontramos, fomos pra barzinho aqui em Belo Horizonte e tal. Já. Aí passou um dia, a gente tava se falando no WhatsApp. Tô com vontade de viajar. Querida, nós já estamos combinando a ida pra Lapinha, né? Do MSQ. Depois do carnaval. Nós vamos pra lá, né? Dá uma descansada. E vamos combinar uma boa por aí também, né? E vamos aproveitar a oportunidade de falar de ampliação de mapa de mundo, de experiências. Estamos aqui com a camiseta maravilhosa do quê? Do quê? Vida Disruptiva. Cara, próxima edição, março, logo após o carnaval. A data certinha a gente vai falar pra vocês no próximo episódio. A gente ainda tá em dúvida só de algumas coisas que a gente precisa fechar. Mas, de qualquer forma, vai estar no site. yellowblack.com.br/Vida Disruptiva. Em março. Então, não, é março com certeza. Não, né? em março, ou no final de semana seguinte do carnaval, no outro, provavelmente, né? A gente só tá alinhando isso. Exatamente. Então, assim, cara, a gente espera de coração que vocês cogitem a possibilidade de se programar, de se planejar para poder estar com a gente na próxima turma, porque, enfim, é uma oportunidade incrível também de ampliar mapas de mundo e acessar um monte de coisa que vocês não fazem nem ideia que existe. De ampliar o mapa é fato, né? E o tanto de coisa que você acessa, que você nem imagina que existe. Com certeza. É um autoconhecimento incrível. É isso aí. Dessa forma, nós chegamos ao final de mais um episódio falando sobre a importância de viajar e o tanto que isso é importante dentro desses processos de autoconhecimento. Espero que esse podcast tenha sido de alguma forma relevante para você, tenha acendido aí alguma luzinha. E, cara, vai viajar, vai fazer os seus planos, vai fazer as suas metas, vai viajar, sai daí de onde você tá, vai fazer uma viagem. Isso. Que seja pra cidade vizinha da sua. Passar um final de semana num hotel que tem aí perto, gente. Pelo amor de Deus, vá. E faça todo o processo de planejamento. Sabe por quê? O seu cérebro ele vai começar a perceber, ele vai começar a registrar a informação de que, olha, quando senta, escreve, planeja, cumpre, acontece. Então você começa com a viagenzinha pra cidade do lado. E daqui a pouco você tá indo pra Tailândia. Daqui a pouco, gente, vocês estão me pedindo as dicas da Tailândia, eu tenho certeza. Galera, a gente se vê no próximo episódio. Você gostou desse episódio do podcast Papo Cabeça? Deixa seu comentário aqui embaixo se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, ou então se conecta com a gente pelas redes sociais. O meu Instagram é Renata Simões Yellow Black. Yellow de amarelo, black de preto, tudo junto. O meu é @ju.gontijo_ ou @mindbusinessbrasil. E a gente se vê nos próximos episódios. Um grande abraço e até lá. Beijo, até o próximo. Tchau.